quando o Love veio, o empresário dele deu duas possibilidades pro Corinthians. Um salário maior e uma multa maior, ou um salário menor com multa baixa. E o Corinthians, para gastar menos, mês a mês, optou por um salário menor, mas também uma multa menor. Então foi a maneira quando o Love veio de falar, eu não tenho muita grana agora, mas eu preciso dele. E no final ajudou demais, o Guerreiro foi embora, ele já estava pronto para substituir, campeão brasileiro. É assim que você faz futebol. Vou perder um, já traz outro e tá tudo bem. Só que na hora dele ir embora, na época eu não entendia por que 1 milhão de euros só para um time que tem grana, da França e tal. E foi isso. A multa era baixa, porque o salário tinha que ser menor. Se fosse da multa alta, ele ia querer um salário maior. Então, quando você não está bem financeiramente, você aceita essas imposições de empresário, de jogador, o que não é o caso para mim do Carlos Miguel. Que ali é um absurdo o seu Duílio ter baixado de 50 para 4 milhões de euros. Não tem a menor explicação. Menor. Era um cara que estava no Boa Esporte, passou pelo Sub-23 do Inter. E aí você aceita como presidente do Corinthians uma imposição dessa do um empresário fala, não, baixa para 4 milhões. Porque, Kroos, uma coisa é, eu tenho uma multa de 50 e opto por vender por 4. Tá tudo bem, decisão, na hora ali, peraí, meu cenário, Cássio titular, você não vai jogar muito, você é reserva, 4 dinheiros eu tô te vendendo. A outra coisa é você ser obrigado a vender por 4. Então, o que o Duílio fez foi tudo menos pensar na instituição ao colocar como obrigação de liberar o cara por 4 e não uma opção. Podia até vender por 4, até por menos, desde que aquele cenário fosse de eu quero vender por 3, por 2, por 1 ou por 4. Aí teve gente que falou assim, Vessone, mas por que o do Moscardo você não fala nada? Porque é muito diferente. O Moscardo eu optei por vender, Corinthians, eu peguei 20 milhões de euros, é uma boa venda. E você ajuda financeiramente a instituição. O Carlos Miguel, você perde um goleiro titular, não ajuda nada financeiramente, porque você pagou 4 milhões de euros, dá 22 milhões de reais, é uma folha. Você pagou um mês de folha e para perder o seu goleiro titular? Acho que o esportivo é uma das principais perdas, né? Então o que o Duílio fez nessa cláusula... Você coloca o Donelli no fogo. A culpa é do menino? Não é. Como a culpa não é do Maná, não é do Rian, não é do Bidon. O Bidon não era pra estar jogando igual ele tava, todo jogo. Agora, com suplementação alimentar, traz um Alex Santana, deixa ele respirar, joga de vez em quando, vai melhorando a parte física dele. É assim que faz futebol. A molecada do Palmeiras, o zagueiro lá, o tal do Naves, o cara tá 2 anos, já entra, sai com calma. Agora, põe lá, é muito diferente você colocar o menino desse jeito, aos pouquinhos, tal, do que falar, vai lá, Bidon, titular absoluto é você e Ranielli. Mas isso tudo por conta da má gestão e da parte financeira. Falando em má gestão, e ainda voltando um pouco no tempo, Vessone, tem uma galera muito grande que sempre me pergunta isso e eu sempre falo, cara, eu não tenho a menor ideia, eu quero te perguntar se você sabe mais sobre isso. É um dos casos mais esquisitos pra mim dos últimos tempos, que é o do Christian Barletta. Esse moleque vem do São Bernardo, não é isso? Sim. Vem pro Corinthians, fica um tempinho, era um moleque que era acreditado que, joga bem, ponta rápido, né, veloz ali e tal. Esse moleque vem, joga o quê? Um jogo pelo Corinthians? 2 máximo, tal. 3 jogos e titular uma vez só e 2 entrando. Ele fica no Corinthians, aí vai pro Ceará, depois vai pro Sport. O que aconteceu com o Christian Barletta, cara? Saquei, eu juro que eu queria ter essa resposta. Ninguém também não dá. Sabe por que eu estranho? Não é o emprestar. Emprestar, o menino ganhar rodagem, você libera e volta, tá tudo bem. O problema é a rescisão ser tão rápida. Isso até hoje me soa muito estranho. O Corinthians contrata ele por 600 mil reais apenas. 6 parcelas de 100 mil. 6 de 100 mil. Um clube que fatura 1 bilhão. Não era nada. Vale até o risco de pagar. Aí, para não atrasar a parcela, porque o Joinville já estava cobrando que ele tinha direito a receber uma parte disso. Estava ameaçando ir para aquele órgão lá da CBF que cuida dessas dívidas e tal. Você libera ele e o que mais me pega até hoje é rescindir o contrato. Se fosse só por empréstimo, muda o treinador, Luxemburgo embora, vem outro, respirou, aprendeu um pouco mais, saiu do São Bernardo, foi para o Ceará, para o Sport, clubes maiores, volta na outra pegada. Não, você rescinde, ele vai embora.
Você não deu tempo, você não estudou. Às vezes o menino podia ter o pai corintiano demais, fanático, vai em todos os jogos. O pai dele entra nas lives antes do filho jogar no Corinthians. E aí simplesmente, cara, o pai dele falando assim, quando tava a expectativa de estreia, cara, a gente nunca imaginou, eu não consigo dormir, o meu sonho de ver meu filho com essa camisa, o clube que eu torço, que ele torce, e tudo acaba em 4 meses, 3 meses, com uma rescisão. Eu não tenho essa resposta. A galera da época não... Não, ninguém disse falava nada. Tá. Do tipo, você perguntava. Não, decisão da diretoria, porque não vai mais utilizar, é ruim deixar o menino aí de canto, não sei o quê. Mas até hoje, simplesmente... Quem que é o empresário dele, Vessone? Do menino? Não sei, Barleta. não lembro. Vou procurar esse rapaz aí pra ver se ele, pelo menos, então, consegue explicar. Não dá pra gente, entender, porque, cara. cara, isso é Tem- bizarro. E o emprestar, como eu disse que tá tudo bem, Kroos, e é tudo bem mesmo. Eu vou dar um exemplo. O Corinthians, quando sobe o Arana, o Corinthians ainda tinha lá o Wendel de titular absoluto tal. O Wendel o Arana estava emprestado. As pessoas não lembram muito, em 2015, pro Atlético Paranaense. O Wendel sente uma lesão um pouquinho mais séria, acho que de menisco e tal. O Corinthians vai olhar e fala, o Arana tem 6 jogos. Liga no Atlético Paranaense, era um sábado, ele ia jogar no domingo. Tira ele da concentração, manda ele de volta. Ele é meu, eu vou precisar, meu lateral machucou. O Arana vai e ajuda pra caramba na campanha de 15. Então, emprestar um jovem não é problema. O Iago, zagueiro, estava emprestado. O Maicon, que foi tão importante, 17, 18, emprestou um ano pra Ponte. Estourou a idade, não era o momento, emprestou, ganhou maturidade, vai aprender, vai sofrer um pouco nesse mundão aí, voltou, ajudou pra caramba, 17, foi vendido por quase 7 milhões de euros em 18 e tudo mais tal. Então, emprestar um garoto tá tudo bem, mas rescindir, essa do Barleta eu nunca entendi. Perder um cara que podia não dar certo? Podia não dar certo. Mas espera, calma. Muito Tinha 4 rápido, anos né? de contrato. Ah. Rescindir em 4 meses, até hoje eu não entendo essa situação. Cara, que doido. Então, aí, pra quem me pergunta, eu não sei, cara. Eu vou continuar É dizendo. isso. Eu não sei também. É bizarro, cara, porque ninguém sabe. Eu já perguntei pra uma galera, ninguém Ninguém sabe. sabe.